A paz do Senhor para todos vocês. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma aula. Nós estamos no segundo trimestre de 2020, na lição de número 9. O assunto geral do nosso trimestre é Jesus e o Reino de Deus. Na lição de hoje, o nosso assunto é: o que é o Reino de Deus? Eu sou o professor José Weider e nós estamos na classe de juvenis. Nós temos 3 objetivos a serem atingidos na lição de hoje. O primeiro objetivo é conceituar o Reino de Deus. O segundo objetivo é relacionar o Reino de Deus e Jesus Cristo. E o terceiro objetivo da lição é destacar a acessibilidade do Reino de Deus a todos. Reino de Deus. O que é reino? Essa expressão, Reino de Deus, nós podemos entender ela em 4 aspectos. O primeiro dele é o reino universal de Deus, é o reino abrangente, eterno, invisível de Deus sobre todas as criaturas, sobre todas as dimensões. O segundo aspecto é reino messiânico de Deus. Ele será visível, será terreno, e ele é político também. Ele é o reino prometido a Israel, em que o Messias, Jesus Cristo, estará reinando aqui na terra. Reinará sobre todo o globo terrestre, da cidade de Jerusalém, em um trono que estará lá. Então esse reino será visível, físico, sobre toda a terra. Nós também conhecemos como milênio. O terceiro aspecto é o reino espiritual de Deus no sentido amplo. No sentido amplo, o reino espiritual de Deus abrange salvos e não salvos. Abrange anjos santos, mas também abrange os demônios. Então, o reino espiritual no sentido amplo, ele abrange todos os seres, bons quanto maus. Nesse sentido amplo do reino, nós temos tanto a palavra reino de Deus como reino dos céus. Essa expressão reino dos céus, nós podemos linkar, puxar ali como referência Daniel, capítulo 2, versículos 44 e 45, onde Daniel cita o Deus dos céus. Então, quando aqui se refere a reino dos céus, está se referindo ao reino do Deus dos céus, logo o reino de Deus. Então, tanto a expressão reino de Deus quanto a expressão reino dos céus, elas são sinônimas, ok? Elas são usadas aqui com o mesmo sentido. Quarto aspecto é o reino espiritual de Deus no sentido restrito. No sentido restrito, o reino espiritual, ele diz respeito apenas aos salvos. Ou seja, apenas a igreja é formada de salvos e salvos judeus. Então, no aspecto restrito do reino espiritual de Deus, todos os não salvos são excluídos. Veja o texto de João, capítulo 3, versículos de 3 a 7 em sua Bíblia. Eu espero que você esteja de posse da Bíblia, porque hoje eu vou dar várias referências bíblicas aqui com respeito ao reino de Deus. Nosso texto áureo se encontra no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Está escrito: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nossa leitura bíblica em classe está no livro de Mateus, capítulo 12, versículos de 22 a 28. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá.
E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Nosso tópico 1, o que é o reino de Deus? Essa expressão reino de Deus é citada mais de 100 vezes no Novo Testamento. Na Bíblia, a expressão reino, a palavra reino, ela é citada mais de 300 vezes. Mais de 140 vezes no Antigo Testamento e mais de 160 no Novo. Agora, com respeito a reino de Deus, no Novo Testamento são mais de 100 referências. Existem várias parábolas sobre o reino de Deus, em seu sentido amplo, ou seja, abrangendo tanto os salvos quanto os não salvos. Eu vou citar para vocês 7 das parábolas. A primeira parábola é do semeador. Nessa parábola do semeador, há 4 tipos de terra, e a semente é lançada em todas elas. 3 solos não são bons, não são adequados, apenas um é adequado. Porém, todos os solos estão juntos ali, representando então o reino de Deus nesse sentido amplo. Segunda parábola, o trigo e o joio cresciam juntos, até que chegou o dia da colheita, o dia da ceifa. Ou seja, esse reino em sentido amplo, ele terá um fim. E é pelo advento da segunda vinda de Cristo. Nesse momento haverá sim uma separação entre salvos e não salvos. Nessa segunda vinda vai ter então essa diferenciação. O trigo ele vai estar maduro, ok? Vai poder ser diferenciado então aí do joio. Ou seja, aqueles cristãos sinceros, eles são trigo. Porém, aquelas pessoas que têm algum conhecimento da Bíblia, algum conhecimento do Evangelho, mas não são sinceros, não seguem ao Senhor de verdade, eles usam máscaras, estão se fantasiando de cristãos, eles serão o joio lançado no fogo, separado para a destruição. Terceira parábola é o grão de mostarda. Quarta parábola, o fermento. Quinta parábola, tesouro escondido. Sexta, a pérola de grande valor. Sétima, a rede e os peixes de várias qualidades. Então, novamente, o reino de Deus, ele tem o seu sentido espiritual. Ele é invisível. Ele está dentro das pessoas, dentro dos salvos. Então, todo aquele que é salvo, que aceitou Jesus, se arrependeu de seus pecados, aceitou o sacrifício de Cristo por ele, esse então tem o reino de Deus dentro dele. Ele faz parte desse reino. De forma invisível, lá está o reino. Então, vendo as pessoas pela rua, olhando a olhos naturais, não é possível diferenciar aquele que é um salvo daquele que não é. Mas olhando essas mesmas pessoas no sentido mais aprofundado, é possível vermos a diferença que há entre o justo e aquele que não é justo, entre o que serve a Deus e aquele que não o serve. Essa diferença é o reino de Deus operando na vida desse servo e dessa serva do Senhor. Então, o reino de Deus ele é dinâmico, ele é atuante, ele opera dentro dos corações, ou seja, na vida interior, na vida das pessoas salvas. O reino de Deus foi intensamente anunciado por Cristo ao longo de seu ministério terreno. Mateus capítulo 4, versículo 23, vai nos dizer que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando o evangelho do reino de Deus. Nesses 3 anos e meio em que Jesus esteve pregando, anunciando então às pessoas que é chegado o reino de Deus. Quando falamos em reino de Deus, estamos nos referindo ao domínio pleno do Senhor soberano sobre todas as coisas existentes, terrenas ou celestes. Então, aqui novamente, reino de Deus no sentido amplo, abrangendo todas as criaturas. É um domínio que não se restringe a um tempo
a um lugar. Então, nem tempo nem espaço. O reino de Deus, ele é eterno. Tá? Ele abrange tudo, no passado, no presente e no futuro. Na nossa próxima lição de número 10, nós vamos estudar o aspecto futuro do reino de Deus. O reino é dinâmico e está se manifestando progressivamente até que chegue à sua plenitude na segunda vinda de Cristo, onde o reino, além de hoje ele é espiritual e invisível, por advento dessa segunda vinda ele vai ser visível. Ele vai ser visível, presente ali, tá? No aspecto messiânico, então, do reino. Esse reino invisível de Deus, soberano e universal, é a demonstração do poder divino em atividade constante, o exercício do domínio espiritual do Senhor sobre todas as coisas. A Bíblia também vem nos dizendo que esse reino de Deus ele não tem aspectos materiais, não tem aspectos políticos, não tem aspectos físicos agora, de modo atual. Ele é espiritual e invisível, está na vida dos crentes. Nós temos lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20. O texto diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, o aspecto do reino de Deus, nesse momento, ele é invisível. Nossa cidade está nos céus, donde esperamos o Senhor, o Salvador, Jesus Cristo. Então, muito diferente do que muitos imaginam, pensam que o reino de Deus tem construções materiais, tem questões políticas, que no reino de Deus, nesse momento, há brigas por poderes, briga por territórios, briga por força, por quem estará acima de quem terá mais autoridade. Não. Isso aí é um reino de homens, não um reino de Deus. O reino de Deus é paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Então ele é interior. Romanos capítulo 14, versículo 17. Nosso segundo tópico é Jesus Cristo e o reino de Deus. Jesus viveu todo o seu ministério anunciando o reino como sendo algo real e já existente e atuante, ok? E acessível a todas as pessoas que aceitassem, então, a mensagem de salvação que Jesus ali estava ministrando. Inclusive, Jesus, ele é a manifestação do reino de Deus. Vamos ler alguns textos. Nas palavras de Cristo, fica muito clara a sua própria centralidade no reino, como regente maior, como Senhor, como soberano, como rei. João capítulo 18, versículo 36 diz: respondeu Jesus a Pilatos, naquele momento que ele está sendo interrogado antes da crucificação: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então Jesus é o justo governante, fiel testemunha, ele é o regente maior do reino de forma espiritual e também o será do reino de forma física visível no milênio. Jesus também disse que onde ele estivesse, onde estivessem os seus seguidores, ali também está o reino de Deus, porque o reino de Deus está em nós. Jesus disse assim: nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas capítulo 17, versículo 21. Jesus também declarou a sua missão de anunciar as boas novas do reino. Lucas capítulo 4, versículo 43. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie em outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Ele também nos ordenou aos discípulos levar essa mensagem às pessoas, a demais localidades. Lucas, ali capítulo 8, versículo 1 diz: e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Esse aspecto invisível do reino de Deus, ele também nos traz bênçãos físicas e bênçãos
visíveis, que podem ser percebidas aqui. Dentre uma das bênçãos de estar no reino de Deus é a possibilidade de receber ali, então, a cura. Você com certeza sabe exemplos de pessoas, se não você mesmo, que foi curado pelo Senhor, estava enfrentando alguma dificuldade, alguma enfermidade, e Jesus, o poder que era o nome de Jesus, sarou essa pessoa, sarou você. Eu tenho vários testemunhos com respeito a isso, e essa é uma das bênçãos de se estar no reino de Deus. Nós sabemos que a Bíblia nos conta que no reino de Deus, em seu aspecto futuro, não haverá doenças, não haverá morte. Nós podemos agora, aqui no presente, ter um vislumbre desse aspecto do reino, quando somos curados de enfermidades. Lucas, capítulo 11, versículo 20, Jesus disse: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Uma das bênçãos de estar inserido no reino de Deus. E Jesus nos deu uma missão de levar essa mensagem do Evangelho. E é importante dizer que nós estamos ministrando também a mensagem do Evangelho da graça, ou seja, da salvação. A mensagem do Evangelho ela foi progressiva, ok? Então, Jesus ordenou que o Evangelho fosse ministrado a todas as pessoas. É o que nós chamamos de a grande comissão. Quando Jesus ordenou, portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinar o quê? Ensinar tudo aquilo que Jesus mesmo ensinou. Aquilo que ele transmitiu, essa mesma verdade nós devemos transmitir. É uma incumbência de todo cristão. Não é restrito a um grupo de pessoas chamado missionário. Não, é uma incumbência de todo cristão verdadeiro, todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que faz parte do reino de Deus. Todos que estão inseridos no aspecto do reino espiritual restrito de Deus, ou seja, os salvos, todos os salvos em Cristo têm essa incumbência de anunciar o Evangelho, de anunciar então a salvação. Nosso tópico 3 é a mensagem do reino de Deus. A mensagem do reino de Deus ocupou um espaço de grande destaque no ministério de Jesus, em todos os momentos. Então Jesus sempre fez referência ao reino de Deus. O reino de Deus, ele está acessível a todos através de Jesus Cristo, através da mensagem de Jesus, através da morte e ressurreição de Cristo. As chaves do reino foram entregues, o reino está aberto, na verdade. É isso? Então nós podemos adentrar. Se você ainda não aceitou a Jesus, eu te convido hoje a tomar então essa decisão importantíssima e fazer parte do reino de Deus. Lembrando que todos são criaturas de Deus, ou seja, Deus é soberano sobre todos, mas nem todos são filhos de Deus. João capítulo 1 vai dizer que aquele que recebe a Jesus Cristo, esse recebe o poder de se tornar filho de Deus. Então só aquele que verdadeiramente se entregou a Jesus pode vir por meio de Jesus, que é a porta que conduz até Deus. Só através de Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, o ser humano pode entrar na família de Deus, pode se tornar um filho, uma filha do Senhor. O reino de Deus é uma demonstração do poder de Deus em ação no coração daqueles que aceitam a mensagem da salvação. João, capítulo 14, versículo 23, está escrito: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e será amado de meu Pai, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, o cristão verdadeiro, aquele que faz parte do reino de Deus, o salvo em Cristo, do reino restrito de Deus, apenas os salvos, Jesus habita no coração dele. Ou seja, ele verdadeiramente possui, ele tem o reino de Deus. É uma herança, ele a recebeu por Cristo Jesus. Alguns aspectos do reino de Deus. O reino de Deus, primeiro, ele é invisível. Nós já lemos o texto de Lucas,
capítulo 17, versículo 21. Segundo, o reino ele não é dividido. Está em Marcos, capítulo 3, versículo 24. Um reino dividido contra si mesmo, ele não subsiste. O reino de Deus não é deste mundo. João, capítulo 18, versículo 36. Nem pode ser o reino de Deus reduzido a simples palavras. Então, o reino de Deus não são palavras jogadas ao vento. Não. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, assim está escrito. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino de Deus é poder, é a verdade. O reino de Deus também está envolto em mistérios para aqueles que não são salvos. Mateus capítulo 13, versículo 11. Se você ler ali, Jesus fala sobre os mistérios do reino de Deus e ele vai transmitir os mistérios por parábola. Aquele que não é salvo, aquele que não tinha, então, os conhecimentos, não havia recebido de bom grado os ensinos de Jesus, ele não pode entender as parábolas, ele não consegue entender o que a Bíblia diz. Porém, aquele que verdadeiramente se entrega ao Senhor e tem o auxílio do Espírito Santo, a Bíblia está aberta. Okay? Ele pode sim ter essa compreensão. Há sempre também um mestre, alguém que possa lhe ensinar, é uma pessoa que está aberta a receber o ensino. Porém, aqueles que não têm Jesus Cristo, eles distorcem os textos. E a Bíblia não é de particular interpretação. Quem interpreta é o Espírito Santo de Deus. O aspecto futuro também do reino de Deus está em Lucas capítulo 22, versículo 18, quando Jesus diz: não tornarei a beber desse fruto da vide, apenas quando vier o reino de Deus, aspecto futuro. E por fim, nosso tópico 4, o reino de Deus é para você. Uma grande verdade que precisa ser enfatizada é que o reino de Deus está disponível para cada um de nós. Aqueles que vivem o reino de Deus, eles têm o privilégio de possuir já em vida justiça, alegria, paz no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Então, uma pessoa que ela faz parte do reino de Deus, ela também tem o desejo de anunciar a outros sobre esse reino, sobre o rei, sobre como é viver nesse reino, sobre como fazer parte desse reino, sobre como ter essa cidadania, como alcançar a cidadania do céu. Bom, para se fazer parte desse reino, para se alcançar essa cidadania, é necessário primeiro humildade. Mateus capítulo 18, versículo 4. Segundo, obediência. Mateus 21, versículos 28 a 32. Arrependimento. Marcos 1,15. Conversão. Mateus 18, 32. Justiça. Mateus capítulo 5, versículo 10. Esforço. É necessário se esforçar para fazer parte do reino, renunciar à própria carne. Nós temos aí em Lucas também. Essa lista, ela pode parecer grande, pode parecer difícil acatar os itens dessa lista, mas é simples. Basta se entregar à direção do Espírito Santo de Deus. Nossa aula está chegando ao fim, mas eu espero que tenha sido bênção para você. E para concluir, a mensagem do reino de Deus, ela é para todos. Ela é para você e é para que você também possa divulgar, levar essa mensagem adiante. Nos vemos então na próxima aula, lição de número 10, onde nós estaremos falando sobre a dimensão presente e futura do reino de Deus. Deus te abençoe, guarde você em sua casa, até a próxima.